Bom dia a todos que estão acompanhando mais esse Momento Presi, para fazer um balanço, um apanhado geral do que ocorreu em março e abril, né? Que vai começar a acontecer em abril. Estou aqui do lado do presidente, Cristiano Sayão, que mais uma vez se disponibiliza a conversar com toda a casa, e este momento, Presi, vai ser um momento mais especial ainda. Porque eu considero, né, presidente, um momento especial, que a cada edição do Momento Presi, a presidência tem buscado trazer mais informações, mais insumos, compartilhar ideias com a casa e, principalmente agora, trazer pessoas de fora para que possa também compartilhar e a gente conseguir construir melhor essa instituição, a gestão dessa empresa, e sempre é bom ter um olhar de fora também para tratar de assuntos sensíveis e assuntos necessários para a instituição crescer e se consolidar, que é o caso da Postal Saúde. E na ocasião do Momento Presídio de hoje, nós temos a oportunidade de uma convidada especial, que é a advogada Patrícia Helena Domingos. Ela é empresária, advogada e consultora, ela é especialista em compliance, tem larga experiência em órgãos da administração pública federal, seja do governo do Distrito Federal e do governo federal também. A exemplo disso, ela atuou há 14 anos na administração pública, com larga experiência tanto no DF quanto também em TCU, órgãos de controle. O extenso currículo dela, ela tem uma formação em governança, realizada numa escola de governança em Berlim. Ela foi subsecretária de Compliance, chefe da assessoria jurídica e legislativa, encarregada de proteção de dados, conselheira do Conselho de Transparência e Controle Social e assessora técnica da Comissão Geral de Ética Pública. Enfim, com esse largo e notório saber, teremos hoje não só a presença do presidente, mas de uma notória advogada para trocar ideias com toda a instituição. Gostaria de convidá-la para fazer parte já desse momento e dividir esse espaço com o presidente. E bom momento presi a todos. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito nosso convite e a gente quer te ouvir para você nos orientar aí um pouco mais sobre esse tema. Seja bem-vinda. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto que é cada vez mais caro às instituições, que é a gestão da ética, a gestão da integridade. E eu vou começar trazendo um relato do Marshall Rosenberg, que é o psicólogo que ele conceituou a comunicação não violenta. Para conceituá-la, ele visitou vários locais de violência inóspitos, como ambientes de guerra. E ele relatou que onde ele mais encontrou violência foi nas instituições, nas organizações. Não aquela violência palpável, que não deixa dúvidas, mas a violência silenciosa, que é praticada em forma de assédio. Então, isso acende um grande alerta, primeiro para a gente nivelar que assédio é uma violência. É isso. Mas o que é assédio? O assédio sexual, ele é tipificado, inclusive, no Código Penal, mas o assédio moral, ele fica ali meio a gente tentando entender o que é. Eu trouxe uma definição que foi feita pela Convenção 190 da OIT, de 2019, que ela conceitua assédio como violência e assédio no mundo do trabalho como um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças de ocorrer uma única vez ou de forma repetida que visem, causem ou sejam suscetíveis de causar dano físico, psicológico, sexual, econômico, o que inclui violência e assédio com base em gênero. Então, essa convenção ela foi feita quando eles quiseram afirmar que todo mundo tem direito a um ambiente de trabalho saudável. Então, o enfrentamento ao assédio começou a ser tratado, inclusive, pela OIT. Nos últimos anos, houve uma mudança de cenário global em relação ao combate à violência. E a gente vê muito em campanhas aí, mundo afora, no Brasil, de enfrentamento a uma sorte grande de violências. E isso é bom porque, antigamente, eu me lembro que o primeiro curso de ética que eu fiz foi em 2012. E a instrutora, a maneira de abordar o assunto era uma maneira muito ampla, com muito difícil, pisando em ovos, com medo de estar tocando em um tabu, em um assunto proibido. Por exemplo, ela pedia para a gente pensar no nosso sentimento quando estivesse trabalhando e fazer um desenho.
E eu me lembro que eu me senti tão incapacitada naquele momento que eu falei, eu não estou entendendo o que ela quer me dizer com isso. Hoje em dia, a comunicação sobre assédio ela é feita de uma forma muito pragmática, muito clara, muito assertiva, e ela sim precisa ser feita para que todos entendam. Isso faz com que, por exemplo, hoje, muitas pessoas não saibam conceituar assédio, mas elas conseguem identificar quando elas estão inseridas em um ambiente que tem um comportamento inadequado. O que é muito importante. E é falando sobre isso que essa mudança de níveis e de paradigmas vai acontecendo. Então, momentos como esses são muito importantes para que, primeiro, fique claro, tem uma máxima na governança, no compliance, que o tom vem do topo. E é importante ficar claro esse tom que você acabou de dar do topo, para que as pessoas se sintam mais seguras e à vontade para enfrentar o assunto. Dito isso, a gente conceituando o assédio, eu fiz uma colinha aqui, porque é tanta coisa para falar em pouco tempo, eu não quero tomar o horário de almoço de vocês, então eu vou só ficar atenta ao meu roteirinho aqui. Dito isso, o que eu queria falar para vocês é que o assédio ele é muito mais propício em ambientes que são muito competitivos, em ambientes em que não há espaço para diálogo, não há espaço para gestão e resolução de conflitos, em que a escuta ela é muito limitada. E eu digo isso assim, e sempre pontuo nos nossos treinamentos, nas nossas consultorias, que não é tudo que o gestor que é levado a ele, toda reclamação ou tanta angústia, que ele tem que aceitar, que ele tem que acatar. Ele, no papel de gestor, vai fazer uma análise daquilo, vai ver se contribui ou não, se tem uma oportunidade de melhoria para atingir os objetivos estratégicos, para fazer a entrega final da empresa. E não acatar não é um assédio. Da mesma forma que ir fazer uma reclamação também não configura um assédio, até para deixar claro que existe assédio de todas as formas, é horizontal, vertical, de chefe para colaborador, de colaborador para chefe, então não é sempre que alguma coisa é posta que configura assédio. Cobrar entrega, como foi colocado, não é assédio. Gerir conflitos é importante porque conflito e situações de diferentes posturas, de diferentes entendimentos, existem em qualquer ambiente. Existe dentro de casa, existe entre amigos, existe no ambiente de trabalho, onde a gente passa a maior parte do tempo. A diferença está em como gerir o conflito. Mesmo porque se o conflito ele é gerido no seu nascedouro, ele não vira assédio muitas das vezes. Mas para isso, a organização precisa ter uma estrutura e treinamento para poder gerir os seus conflitos. E aí, também nesse um ambiente que colabora para que não tenha assédio, ou para que ele seja reconhecido e minimizado, é quando a gente tem a noção da necessidade do outro. O senhor aqui, enquanto presidente, sozinho não faz nada. Assim como as equipes sozinhas não vão conseguir fazer nada. Quando eu tenho a consciência de que eu preciso do outro, não adianta eu ser chefe se a minha equipe não me entregar, se eu não conseguir comunicar para a minha equipe o que eu quero, não só receber e falar, não é isso, não gostei, tá errado, faz de novo. Eu preciso explicar de maneira clara, assertiva, e aí eu volto na comunicação não violenta, porque já que o assédio é uma violência e que as nossas comunicações são feitas em ambiente de trabalho, elas precisam ser feitas de maneira não violenta. E a comunicação não violenta, ela não está só no que eu falo. Ela está em como eu falo, ela está em como eu escuto, em como eu reflito e como eu devolvo a minha conclusão ao que eu ouvi. Eu posso falar, Cristiano, eu entendi, eu levei em consideração, eu fui atrás de alguns índices, de algumas estatísticas, e isso é fácil de uma empresa estruturada ter. E eu vou te explicar que assim, não vai dar por causa disso, disso e disso, mas se existe um desconforto, a gente pode aqui traçar uma estratégia para que todo mundo fique confortável, que pode começar pela minha melhor comunicação, eu posso não ter te explicado direito. Então, a comunicação não violenta, ela é muito importante. Tem gente que acha que, mas eu falei de forma branda, mas o que você falou de forma branda? É aquela história de palavras duras, em voz de veludo, não adianta. Eu posso estar sendo violenta e assediando assim também. Outra coisa, para pontuar para vocês. Existe muita dúvida e muita insegurança quando os colaboradores percebem um incômodo e que se isso configura ou não assédio. E aí fica aquela incerteza, será que eu falo? Será que eu não falo? Mas se eu falar, posso estar causando um burburinho e no final das contas nem é. Eu vou ficar sofrendo calado, eu vou ficar angustiado.
É importante que as instituições tenham uma estrutura muito definida de quem pode socorrer essas pessoas, ou para enfrentar o assédio, ou para esclarecer se é assédio ou não. E uma coisa que pode ser um balizador muito importante é que o assédio ele tem intencionalidade. Sempre vai haver a intencionalidade. A intenção de causar angústia, de desestabilizar profissionalmente ou emocionalmente, a intenção de trazer sofrimento, de diminuir a pessoa enquanto profissional ou enquanto pessoa. Então, a intenção ela é um marco para configurar ou não o assédio. Mas como é que eu vou verificar a intencionalidade? Ela é do outro. Mais uma vez, volto para a minha estrutura, que tem que ter um espaço, presidente, reservado, um espaço que traga segurança e que traga acolhimento, porque muitas vezes, para a pessoa chegar nesse espaço, ela já passou por muita angústia, por muito sofrimento. Ela já está ali num exercício interno muito grande. E aí chegar num espaço que fala, você tem certeza? Será que você não está pensando errado? Não ouve. Tem maneiras e técnicas específicas para que essa apuração seja feita, para que não seja um novo momento de sofrimento, para além daquele que causou o reporte. Até mesmo porque, às vezes, as pessoas podem ficar constrangidas e muitas não querem nem testemunhar. Porque elas falam, não, eu não vou, porque vai que dá problema para mim também. Depois eu vou sofrer algum tipo de represália. Então, é preciso deixar muito claro qual é a estrutura que pode ser procurada, como que ela vai receber, como que ela vai tratar, e uma coisa muito importante, dar a devida resposta para aqueles casos em que for sim configurado o assédio. Para o assediador, é quase que um prêmio ele não ter a resposta correta. Da mesma forma, para quem faz as coisas corretas, é muito desestimulante fazer a coisa correta, ver uma coisa errada acontecendo e não ver nenhuma resposta. Muito se assemelha, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que não tem entregas muito positivas, que não cumpre com as suas funções laborais de maneira adequada e é promovida. E a pessoa que está ali assediando, causando um desconforto muito grande, desestruturando a equipe e não tem nenhum reporte. Isso desestimula muito até novos reportes. Então, quando a gente tem uma subnotificação, a gente tem que acender alguns alertas. Primeiro, será que a minha equipe entende o que é assédio? Porque eu ter 0 denúncias pode não ser bom, pode ser um alerta muito perigoso. Se eu tenho 0 denúncias, eu posso não estar sendo claro em comunicar, em treinar, em capacitar para que eles se identifiquem o assédio e para que a minha equipe trate o assédio quando ele é identificado. Então, são pontos de atenção que a gente precisa ter. Falada da intencionalidade, vem uma coisa importante. Por onde começar a tratar o assédio? Primeiro, precisa haver a predisposição da alta administração. Eu acho que vocês têm, por conta desse momento, desse convite, de estar colocando o assunto em pauta, precisa ter a intencionalidade, a intenção, a predisposição da alta administração em tratar. Uma vez tendo a predisposição, eu preciso bem comunicar. Eu preciso falar amplamente, eu preciso tirar o constrangimento, tirar o rótulo de tabu sobre o assunto, eu preciso colocar o assunto em cima da mesa para que ele seja enfrentado, porque só assim ele é vencido, só assim a cultura muda, o amadurecimento institucional sobre o assunto muda e eu chego ao objetivo final, que é mudar o clima organizacional. Então, tenho a predisposição em tratar, fiz uma boa comunicação, agora eu preciso preparar a minha equipe que vai receber esses reportes. A gente tem que ter muito cuidado no tratar, porque uma vez configurada, após todas as instâncias apuratórias e probatórias, uma vez comprovado o assédio, talvez fique até mais fácil tratar, porque já é assédio. Mas e do momento em que eu recebo a denúncia até eu ter essa conclusão? Durante o processo de apuração, o que eu faço com o denunciado? O que eu faço com o denunciante? Muitas das vezes eles são da mesma equipe ou são colegas de equipes ao lado, que convivem, que comungam no mesmo espaço. O que fazer? E aí, em relação a isso que falaram que fica mais fácil perceber o que fazer uma vez configurado o assédio, e também é uma coisa que conversa muito com o que eu disse sobre o amadurecimento global que o tema está tendo. O ano passado, o presidente da República assinou um parecer referencial em que fica claro que todas as pessoas que tenham como configurado o cometimento de assédio, e aí já não é mais a denúncia, já passei da etapa probatória, apuratória, cometeu assédio. Essa pessoa, ela deve ser expurgada da administração pública.
fim, não é pode ser, ela deverá ser expurgada da administração pública. Do mesmo modo, o Estatuto da OAB, que aí rege todas as regras a que os advogados públicos e privados estão submetidos, ele fez uma alteração também no ano passado para enquadrar como infração disciplinar o cometimento de assédio sexual, moral e discriminação. Então, perceba que há um movimento que não tem para onde fugir. Isso não é mais aceito. Mas porque sempre foi feito assim, sempre existiu. Não é porque sempre fez e porque sempre existiu que está certo. Muito pelo contrário, a gente precisa amadurecer. E quando a gente fala da necessidade do reporte, do amadurecimento, e voltando para aquela coisa, o que fazer antes de que seja configurado o assédio, eu faço o que com o denunciante? Se ele está sob uma chefia que ele denunciou, eu troco de equipe, eu afasto preventivamente de forma protetiva. Mas e se isso para ele for uma punição a mais? Porque ele já está sendo penalizado de alguma forma pelo aquele sofrimento. E com o denunciado, eu faço o que com ele? Eu o afasto, eu o tiro do convívio direto com aquela pessoa, mas será que isso eu vou acabar expondo uma situação que ao final pode não se configurar assédio, eu expus 2 pessoas? Então, existem formas estruturadas, técnicas próprias para conduzir esse processo, para que só ao final e acabo, quando eu realmente tiver a certeza de que o assédio foi cometido, que eu tome as atitudes adequadas. E mesmo se ao final eu perceber que não foi assédio, alguma coisa gerou isso, algum ruído gerou isso. E eu costumo dizer que o conflito, mais uma vez voltando, tudo depende de como ele é gerido, ele pode ser muito positivo para a instituição. Tá doida, Patrícia, um conflito positivo? Não, o conflito ele sempre sinaliza uma necessidade de mudança. Seja na minha forma de comunicar, na minha forma de explicar, de nivelar todo o assunto, os assuntos macro da empresa, os assuntos gerenciais, os assuntos operacionais. Se surgir um conflito, alguma coisa aí está fora do lugar. Eu preciso revisitar e fazer uma análise. A gente precisa comunicar, a gente precisa ter a predisposição, a gente precisa fazer um enfrentamento muito estruturado e segura, que passe muita segurança para a equipe. E aí eu trouxe aqui algumas anotações que eu queria colocar para vocês, que do padrão de linguagem eu falei da questão do prevenir. O prevenir, e essa prevenção começa no diagnóstico, na comunicação, ele é sempre muito menos oneroso. Eu sempre vou ter menos gastos de toda sorte de recurso de tempo, recurso humano que é sempre limitado e nas instituições. Eu vou deixar de desviar a minha energia para tratar aquilo que não é a minha entrega final, que eu poderia estar gastando esse tempo, essa energia, e o desconforto da equipe sempre impacta na entrega. Não tem como. Muitas vezes as pessoas desassociam muito o assédio moral, o desconforto que ele causa da entrega. Não tem como. Somos humanos, somos o sol. O mesmo que sente é o mesmo que senta e trabalha. E se ele não está confortável, se ele está num ambiente que o pressiona, que o causa angústia, que na hora de vir para o trabalho ele já está pensando, meu Deus do céu, mais um dia. Isso vai impactar na entrega, não tem jeito. Não tem outra forma de acontecer. Uma vez sendo feito esse diagnóstico, eu preciso fazer treinamentos. Porque aí, é muito importante que acho que os treinamentos eles têm 3 momentos em relação a assédio, em relação à integridade, à ética. Eu preciso treinar a autoadministração separado do restante por algumas questões. Primeiro, a autoadministração ela precisa entender como cobrar da maneira certa, como colocar limites da maneira certa, como não flexibilizar diante de alguns pedidos da maneira certa. E aquilo que eu tinha falado, eu nem sempre tenho que acatar. Mas a maneira como eu vou comunicar e explicar isso, ela tem que ser feita de uma forma não violenta. Eu preciso treinar separadamente o restante do pessoal, porque eles precisam entender também que ser cobrado não é um assédio. Que ter a minha delimitação do ponto não é um assédio. Que não poder trazer meu filho toda vez que eu traga por si só não é assédio. Tem algumas questões gerenciais que elas vão ser seguidas, elas precisam ser seguidas. Então, eu preciso sensibilizar um público de um jeito, um público de outro, depois juntar todo mundo
para fazer isso, fazer um nivelamento. Eu preciso colocar todo mundo na mesma régua, no mesmo nível. Eles precisam entender qual que é a mensagem que a instituição quer passar em relação à ética. A ética, como o senhor falou, aqui não vai ser aceito, o assédio ele não vai ser aceito. Por que ele não vai ser aceito? Como que ele não vai ser aceito? Eu vou mostrar para vocês qual a estrutura que eu vou implementar, como que eu vou monitorar, como que eu vou acompanhar, quais são os indicadores que eu vou ter resposta, porque também não basta a gente abrir o assunto, fazer um treinamento e achar que está tudo resolvido. Não, isso precisa ser acompanhado, precisa ser monitorado, eu preciso gerar indicadores, gerar respostas, preciso revisitá-los, e aí a gente vai vencendo as lutas um de cada vez, subindo degrauzinho por degrauzinho. A gente faz ali o nosso mapa de gestão de riscos, enfrenta aquele risco mais crítico, passou por esse risco mais crítico, tive uma resposta que ele foi vencido, acabou, não. Eu vou passando para o outro, que a gente sempre pode ser melhor. Eu preciso chegar em um momento em que eu não tenha mais riscos relacionados à ética. E esse escalonamento ele vai sendo feito sempre dessa forma mais estruturada e mais preparada com o preparo da equipe. Voltando aqui a minha colinha para não tomar muito tempo de vocês. Comunicação, vou tentar ser mais pontual com vocês. Tem uma coisa, presidente, talvez o senhor sinta agora, a partir desse momento de enfrentamento mais claro ao assédio e de colocar os limites, uma cartilha vai ser entregue. Imagino que treinamentos sejam feitos a partir dessa cartilha, que medições é importante, por exemplo, fazer. Eu lembro que quando eu cheguei no Distrito Federal, e foi a primeira vez que teve uma Secretaria de Governança e Compliance. E tinha saído do TCU, onde eu trabalhava com governança, para ir para lá, e a gente não sabia muito bem por onde começar. A gente sabia que era um assunto importante, tanto é que foi colocado uma secretaria para cuidar disso, mas por onde começar? Uma análise de maturidade institucional sobre o clima é muito importante. E à época a gente fez um questionáriozinho simples antes de um treinamento, que era assim: se você sofre assédio, ou se você tem um problema ético, quem você deve procurar? Nós recebemos toda sorte de resposta. Meu chefe, o RH, eu preciso procurar o secretário, é melhor eu não procurar. E esse diagnóstico inicial de maturidade sobre o assunto, ele já é um super ponto de partida. A partir daí eu vou amadurecendo, eu vou conversando, e é natural que à medida que isso vai acontecendo, os reportes aumentem. Não à toa, creio que foi no começo desse ano, a ouvidora geral daqui do Distrito Federal, ela anunciou que houve um aumento de 200% nos casos de reporte sobre assédio. Mas porque as pessoas aumentaram em 200% a prática de assédio? Não. Porque as pessoas estavam mais esclarecidas, elas estavam mais seguras dos canais de tratamento, elas estavam percebendo que as denúncias eram tratadas e que aquelas pessoas eram, sim, penalizadas quando necessário. Então, elas se sentiram mais confortáveis de reportar o assédio, o que permitiu que só assim a maturidade, o clima organizacional mudasse. A mudança de clima organizacional e de cultura, não só no ambiente institucional, mas como em qualquer um, é difícil. Nós somos humanos, nós temos origens diferentes, criações diferentes, temos ideologias enraizadas, enfim, mas quando a gente entra dentro de um ambiente, eu estou sob as regras desse ambiente. Eu estou sobre o que a minha auto-administração determina como correto. E quando a gente vai fazer esse tratamento, quando a gente faz, por exemplo, o tratamento de anticorrupção, a gente costuma separar as pessoas em 3 cores. Tem as vermelhas, as amarelas e as verdes. Geralmente as vermelhas são 10%. São aquelas pessoas que, por mais que eu imponha muitas normas, muito controle, muito monitoramento, talvez até penalizações, ela não vai melhorar. Porque é dela. Ela é assim. Então, até onde vale a pena eu investir alguns tipos de esforços para que aquela pessoa permaneça e correndo o risco de que ela dissemine um maltratamento, um mau comportamento e desacredite aqueles que achavam que a instituição ia resolver. Na outra ponta, eu tenho os verdes. Os verdes são aqueles que, por mais que a situação seja favorável ao cometimento de alguma coisa errada, eles não vão cometer, porque é deles também. Eles são pessoas que têm um senso ético mais apurado, mais amadurecido, e eles vão seguir retos, não tem problema.
E aí fica uma grande quantidade dos 80% amarelinhos. Esses amarelinhos, eles estão totalmente suscetíveis e o comportamento deles depende do clima organizacional, depende das regras da empresa, depende do que eu considero certo, de como eu trato o errado. É esse grande meio que deve ser trabalhado de maneira muito atenta, porque pode passar desapercebido. A gente, às vezes, na gestão, muito imbuído de resolver muita coisa, a gente olha só pro vermelhinho. Mas e o verde? Só porque ele é certinho eu não vou fazer nada? Não, eu tenho que reconhecer que ele é bom. Eu posso usá-lo como multiplicador de boas práticas. Como eu vou fazer isso? Como eu vou inseri-lo? Como que eu vou aproveitar dessa postura que é intrínseca dele? E existem formas para isso também. Os amarelos, como eu vou guiá-los? Uma outra forma de tratar é mais ou menos como a gente aplica a regra de Pareto. Quando a gente olha para o nosso canal, para os nossos canais de denúncia, muitas vezes fica claro se eu tenho um problema pontual ou se eu tenho um problema sistêmico. Se eu me perguntar e fizer uma análise de forma muito transparente e corajosa, porque precisa ter coragem para olhar para dentro da sua instituição e reconhecer os problemas dela, eu vou entender que pode ser que tenha uma área mais sensível, eu vou entender quem são os denunciantes, quem são os denunciados, e aí talvez uma aplicação ali de regra de Pareto, eu atuando naqueles 20% que me dão mais reportes, que são mais sensíveis, eu tenho 80% de resultado, porque é lá que está o maior problema. Então, tudo isso, presidente, pode ser identificado quando a gente faz a definição da nossa gestão de ética, e a gestão do sistema de ética hoje é uma coisa, como, por exemplo, o governo federal trata, como a ISO trata, é a gestão de um sistema. O sistema de ética, ele permeia toda a empresa. Então, olhando esse sistema, eu vou entender e vou traçar as estratégias para o meu caso concreto. E eu preciso ter meu retorno. Como é que eu vou medir esse retorno? Falado tudo isso, acho que é um momento muito rápido. Eu queria esclarecer, primeiro de tudo, que o assédio é sim uma violência. Por muito tempo, nós fomos ensinados a tentar não falar sobre isso, ou tentar colocar debaixo do pano e pensar, contemporizar, falar, não, é assim mesmo que acontece, é natural que essas coisas aconteçam em uma empresa. É importante saber que não, é importante saber que existem consequências muito danosas. Os gestores, os chefes, eles têm sim uma responsabilidade maior, eles estabelecem o tom, eles estabelecem aquilo que é permitido e aquilo que não pode ser feito. É muito importante que, uma vez isso tudo essa conversa tenha sido iniciado, que todo mundo pare um pouquinho e faça uma reflexão. Você já sofreu assédio? Aqui nessa instituição, você acha que você já sofreu assédio? Você já cometeu assédio? Você já foi coator de um assédio? E eu sempre me devolvo essa pergunta. Por muito tempo, eu tive a impressão, e eu tinha certeza, na verdade, que eu nunca tinha sofrido assédio. Mas amadurecendo e estudando mais, trabalhando mais com o assunto, hoje eu entendo que de fato eu não sofri assédio, mas eu sei por quê. Eu adotei uma postura muito ríspida, muito sisuda e fechada. Toda vez que eu me vi um ambiente propício ao assédio, eu me tornava cada vez mais sisuda e mais séria e mais curta e grossa no meu diálogo, para não dar abertura para muita coisa que eu achava que poderia acontecer. Isso é o correto? Não. Eu não tenho que me trancar dentro de casa para que eu não sofra uma violência, ou me trancar dentro de mim para que eu não sofra a violência. Eu tenho que transitar em um ambiente em que eu possa ter segurança de viver. Tenho medo de sofrer uma violência. Então, acho que depois de fazer essas reflexões, de vocês refletirem se já sofreram assédio, se já praticaram, se foram coatores, acho que o presidente pode trazer alguns pontos de se sim a resposta, quem vocês podem procurar, qual a estrutura que tem, como que isso vai ser trabalhado, essa parceria com o Ministério Público. E por ter trabalhado muito tempo em órgão de controle, eu gosto sempre de reforçar, o órgão de controle ele nunca é bem visto, o Ministério Público nunca é bem visto, e pensa, ai meu Deus do céu, tem alguém de fora aqui que vai apontar todos os meus erros. Mas, na verdade, todos vocês estão mergulhados na gestão.
E a gente corre muito risco de mergulhar na gestão, não conseguir ter uma visão macro, uma visão estratégica, e enxergar problemas muito sérios e que podem reverberar de uma forma muito danosa para a instituição como um todo e para a gente pessoalmente. Então, essas consultorias, como eu chamo de consultoria, essas consultorias são muito bem-vindas. Elas fazem muitas vezes um trabalho que a gente não consegue fazer, mergulhado no nosso dia a dia. Então, é uma ótima notícia. Quem trabalha com ética ou com compliance adora esse tipo de iniciativa, de um momento para parar e falar com todo mundo. É um momento inicial, acho que muita coisa vai acontecer depois disso. Como eu disse, é até natural que os reportes aumentem, porque vai ficar cada vez mais claro. Mas eles saberem quem procurar, como que é tratado, que há segurança no tratamento do reporte, que a equipe está preparada para dar segurança para o denunciante, para as testemunhas, até mesmo para o denunciado. Ele não precisa sofrer absolutamente nenhum tipo de represália até que se comprove. E uma vez comprovado, o que fazer. Então, são esses os pontos por cima, é pouco tempo, a gente teria muita coisa para discutir sobre que estratégia traçar, quais são as possibilidades, quais são as vias de atuação, porque é muito mais importante do que gerar respostas, gerar evidências para um Ministério Público, para um órgão de controle, para a auditoria dos Correios. A maior resposta que se tem é a mudança no clima organizacional, é parar de receber os papeizinhos. Eles têm que estar abertos a ser recebidos, mas quando parar é porque teve a resposta, é porque de fato teve efeito tudo aquilo que foi feito, que foi pensado, o esforço que foi colocado, e aí vocês vão ter cada vez mais tempo de fazer a atividade fim de vocês, de entregar melhor aquilo que vocês precisam, e que nesse caso é algo muito caro, que vocês trabalham com saúde. Mas era isso que eu queria colocar de uma maneira inicial, de uma maneira rápida. Acho que maiores detalhes sobre a estrutura de ética e de governança, de compliance de vocês, o senhor pode dar. Mas eu espero ter trazido alguma luz. E principalmente desmistificado. O assédio, ele não... A gente não tem que ter medo de falar sobre assédio, porque enquanto a gente tiver medo, a gente está criando um ambiente propício para que ele aconteça. As pessoas que praticam assédio, elas se sentem autorizadas a praticar, se na instituição ninguém nem fala sobre isso, se ninguém nem enfrenta. Ela entende que há um receio em enfrentar aquilo e se sente mais autorizada. Então, eu espero ter deixado a porta aberta para as reflexões e fico totalmente disponível para outras oportunidades ou para trocar ideias sobre cartilhas, sobre ações, sobre projetos e programas de atuação. É uma área que eu tenho extrema paixão, por mais que eu trabalhe com outras coisas, é isso que eu amo, porque eu me lembro que quando eu fazia advocacia contenciosa, eu me sentia muito mergulhada em resolver problemas que iam continuar existindo para todo sempre, amém. Os processos, eles vão continuar existindo. E quando a gente começa a entrar nas empresas que nos procuram como cliente, para desenvolver a estrutura de governança dela, desenvolver a estrutura de integridade, a estrutura ética, eu diminuo os meus processos trabalhistas, eu diminuo os meus processos tributários, eu diminuo a minha não capacidade de retenção de talentos, porque pessoas abandonam sim o trabalho, porque não estão inseridas em um ambiente onde elas se sentem confortáveis e seguras. Então, é uma melhoria sistêmica. E só a última coisa para falar de melhoria sistêmica, o assédio moral hoje, ele pode ser configurado como assédio moral institucional. Quando eu tenho uma gestão que propicia ou se omite no enfrentamento ao assédio, ela também pode ser penalizada, não só a pessoa que o cometeu, a instituição pode ser penalizada. Por isso é muito importante que a instituição se coloque disposta a fazer esse enfrentamento.